Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos aí ministrar mais uma resolução do CONTRAN para vocês. E agora chegou a hora da resolução 290 do CTB, né? O que trata essa resolução 290? Um assunto curto, um assunto tranquilo, né? Um assunto que com certeza o aluno nosso não vai ter dificuldade, ó. Disciplina A, inscrição de pesos, ó, inscrição, quem escreve, escreve alguma coisa em algum lugar, de quê? De pesos e capacidades, né? Essa inscrição nada mais é do que isso aqui, ó. Vou passar aqui para você, depois eu volto, ó. Olha aí, né? Essa identificação aqui que tá dizendo aqui, ó, o CMT, o preço bruto total, capacidade, a tara, né? Capacidade volumétrica, produção, chassi, modelo, é uma placa de identificação que os veículos vão ter que ter. Então, este é o objetivo final aí dessa aula, né? Agora vamos aqui bater artigo por artigo dessa resolução. Primeiro, disciplina inscrição, aquele tipo de inscrição que eu acabei de passar para vocês, né? De pesos e capacidades, ó. Pesos e capacidades, ó. Olha aqui, ó. Capacidade, peso bruto total, tá vendo? Peso e capacidades, né? Então tá aqui para a galera aqui essa informação, né? De quem? Para quem? Vem comigo. Para veículos de tração. Opa, olha, primeiro tipo de veículos. Ó, veículos de tração, isso aqui é a classificação. Veículos de carga e veículos de transporte coletivo, de pessoas, né? Então essas três classificações de veículos aqui, obrigatoriamente deverão conter esse tipo de placa, né? De acordo com os artigos 117. Professor, o que diz o artigo 117 do CTB? Primeira coisa, o artigo 117, né, é o artigo que faz parte do capítulo dos veículos, né? Um dos capítulos aí importantíssimo, né? Dos capítulos dos veículos, né? E lá no capítulo dos veículos, ele faz parte do quê? Da identificação dos veículos. Inclusive, é o último artigo aí, salvo engano, deste capítulo. O que trata lá? Vamos lá. Os veículos de transporte de carga. Carga. Opa, carga, bateu, né? Coletivos de passageiros. Coletivo de passageiro, bateu. Deverão conter em local facilmente visível. Opa. Em local, ó, facilmente visível, a identificação, né? A inscrição, ó, a inscrição indicativa de sua tara, né? Da sua tara. A gente já estudou isso. Professor, o que é o tal do tara, professor? O tara nada mais é do que o peso próprio do veículo, né? Peso próprio do veículo. Facilita muito a fiscalização. Do peso bruto total, né, PBT, né, ou PBTC, combinado, né? Então tem que conter aqui, ó, o PBT, né? Claro, se for articulado, não articulado, ou o PBTC, se for articulado, né? Capacidade máxima de tração, aqui, né, CMT, ó, tração, e de sua lotação, caso passageiro, né, lotação, vedado o uso em desacordo com a sua classificação. Ou seja, então, essa aqui é a resolução de regularização dessa situação bem específica aqui do nosso artigo 117 do CTB, né? Então vem comigo. Então aqui as informações aqui, ó, capacidade, preço bruto total, né? Aqui, ó, CMT, capacidade máxima de tração, né? Capacidade, ó, 32 mil quilos, ó, PBTC, ó, carga bruta total combinada desse Mercedes aqui, 32 toneladas, né? Total, eixo traseiro 1, eixo traseiro 2, né? Aí, ó, o peso por eixo, né? Total combinado, né? Soma-se tudo isso aqui, ó. Então isso aqui é por eixo, né? Então essa aqui é a fabricação aí desse veículo, né? Então vem comigo, vamos lá. Artigo 1º, tá? Vamos lá. Ficam, atenção, referendadas as deliberações 64 de 30 de maio de 2008, publicado no DOU, Diário Oficial da União, no dia 2 de junho de 2008, e 67 de 2008, publicada em 18 de junho de 2008, né? Ok, sem muitas informações aí, né? Vamos lá. Para
efeito do registro, licenciamento, circulação dos veículos de tração, carga e do transporte coletivo de passageiros, deverão ter indicação de suas características registradas para a obtenção do CAD, certificado de adequação à legislação de trânsito, de acordo com os requisitos do anexo desta resolução. Claro, então ele está dizendo o seguinte, nessa resolução nós temos o anexo, e o anexo inclusive é maior do que a própria resolução. E a gente vai bater dispositivo por dispositivo lá do anexo. O que está falando aqui? Para registro e licenciamento, né? Não só registrar e licenciar, e também o quê? Circular esses veículos, né? Você tem que ter registrado, você tem que ter o quê? O CAT. Que é o CAT, o que é o CAT? Certificado de adequação à legislação de trânsito. Bacana. Então, é um equipamento obrigatório aí, a indicação de suas características daquela plaquetinha, né? Para efeito de fiscalização, independentemente do ano de fabricação do veículo, deve-se considerar como limite máximo de PBTC, né? Peso bruto total combinado, e o valor vigente da resolução do CONTRAN 210. Olha ela aí, né? Olha que resolução importante, né? Resolução 210 aqui, né? Então, lá na resolução 210, nós temos aí o peso, ele trata de dimensões de pesos, né? Pesos, inclusive, nós temos o peso bruto total, ou peso bruto combinado, e o peso por eixo, né? Então lá tem toda a anotação em relação a isso aí. Agora é importante você ter seu papelinho, né? Olha aí, né? Todas essas anotações, cara, resolução 210, 211, 253, 258, perdão, e a 520 são importantes, né? Ou sucedâneas, ok. Respeitadas as combinações de veículos indicadas na portaria tal, ou suas sucedâneas, desde que compatíveis com CMT. Tá? Então, ou seja, está dizendo o seguinte, né? Que o peso combinado aqui tem que ser compatível com a capacidade máxima de tração. Ok, né? Está aí, tração, conforme definidos nessa resolução, declarados pelo fabricante ou importador, mesmo que, por efeito de regulamentos anteriores, tenha sido declarado de um valor de PBTC distinto, né? Ou seja, o artigo 3º desse tamanho, resumindo qual que é a moral, qual que é o comando que ele passa para a sociedade, ele diz o seguinte, que para o PBTC e para o CMT, ele tem que estar de acordo com a resolução 210 e o fabricante tem que atender essa especificação aí, não só o fabricante, mas o importador dos veículos, né? Parágrafo único, né? Para efeito de fiscalização dos CMVs, o que é o CMV? Combinação de veículos e cargas, né? Falou em CMV, o aluno vai ter que lembrar lá da nossa aula 211, que fala do quê? Da AIT. Detentora de AIT, autorização especial de trânsito, emitida conforme resolução do CONTRAN 211 ou suas sucedâneas, prevalecem as informações de pesos e capacidades. Só um pouquinho, vou voltar aqui um pouquinho para vocês. Ah, professor, você está indo muito rápido nessa aula, professor, e aí tem algumas coisas que você não explicou. Então é o seguinte, cara, essa resolução, você tem que seguir uma ordem, tá? Para você entender esse assunto com propriedade, você vai ter que assistir primeiro a aula da resolução 210, depois a aula da resolução 211, terceira da resolução 520 e finalmente a resolução 258, né? 258 ou 253. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho aí vem o papelinho. O papelinho serve para isso, né? Resolução que fala da tolerância, né? Opa, cadê aqui, professor? Professor, vem a resolução aqui da tolerância, né? Da resolução 258, isso mesmo. Ah, memória falha de vez em quando, né? Então você tem que assistir esta sequência de aulas, né? Aí você vai ter, porque nessa a gente vai falar da AET, tudo, a gente vai falar de várias coisas, né? Então o que está dizendo esse comando aqui, né? Está dizendo o seguinte, né? Que aqui tem um veículo, né? Tem um veículo, né? Então vamos lá, você tem um veículo, tá? Você tem um veículo, né? Esse veículo tem uma plaquinha de identificação, lá contando todos os valores. Tá? Então aqui. E esse veículo, tá? Vou colocar aqui situação 2,
você tem um documento escrito AET. Aí tem informações divergentes. Dos dois documentos, qual que deve prevalecer? Isso que tá, esse que eu comendo. Vamos lá, ó. Para efeito de fiscalização, tá, ok, de CV6, detentoras de AETs. Então o carro tem que ter um AET. Se ele está numa AET, ele caiu na resolução 211, bacana, né? Ok. Ou sua sucedânea, prevalecem as informações de pesos e capacidades constantes na AET. Então vai prevalecer isso aqui, no que é plaquetinha, né? Por quê? Porque esse aqui é um documento mais seguro, é uma via sacra para você conseguir um documento desse, e um documento desse tem validade de 1 ano. Olha aí. Com exceção, ou seja, apenas, né, esta linhazinha aqui, né, que vai prevalecer, exceto o CMT, que é a capacidade máxima de tração fornecida pelo fabricante do veículo ou importador do veículo. Então, isso que está dizendo, na hora de uma fiscalização, se você tem uma AET e tem uma plaquetinha e for de valores divergentes, você vai ficar com a AET. E isso tudo para explicar só isso, né? Ah, professor, bacana, é difícil entendimento. Não, você vai pegando prática, cara. Eu falo para vocês que eu tenho uma facilidade enorme de explicar legislação, cara. Mas por quê? Porque muitos anos, eu sou professor de legislação aqui da lá concurso há muito tempo, e eu gosto disso, né? Eu gosto de entender, aí eu vejo os fatos da vida, assim, na vida real, isso aí é tal coisa, olha que coisa interessante, e trago isso para a aula. Bacana? Então tá pago aí o parágrafo único do artigo 3º. E agora, prof, o artigo 4º, vamos lá. Ele fala da responsabilidade pela inscrição e conteúdo dos pesos e capacidades conforme estabelecido na ANEEL. Ou seja, né, quem vai ser o responsável, tá, pela inscrição, tá, o que colocar lá, e o conteúdo, inscrição é pregar lá no carro de quê? Da plaqueta. Então isso aqui é o artigo 4º, né? Professor, quem que vai ser o principal responsável? O fabricante ou o importador do veículo. Quem fabrica o veículo vai ter que colocar essas informações básicas aí de inscrição e conteúdo da plaquetinha do veículo, né? Do fabricante ou importador, fabricante ou importador, quando se tratar de veículo novo, acabado ou inacabado. Então ele é responsável, né? 2. Fabricante da carroceria, ele fez um semi-reboque, ele fez um reboque, né? E outros implementos em caráter complementar ao informado pelo fabricante ou importador do veículo, ok, né? Do responsável pelas modificações, aqui o carro já está rodando, ele sofreu uma modificação de medida, claro, esse cara que fez a modificação, ele vai ter o quê? Ele vai ter que ir lá informar, mudar a plaquinha, né? Quando se tratar de veículo novo ou já licenciado que tiver sua estrutura ou número de eixos alterados ou outras modificações previstas pelas resoluções 592 e 593 ou suas sucedâneas, né? 592 aí, né, ela trata de alteração do veículo. E, finalmente, última responsabilidade para inscrever a placa, inscrever o conteúdo é o proprietário do veículo, conforme estabelecido no artigo 5º. A gente vai trabalhar o proprietário daqui a uns instantes, né? Vem comigo. Parágrafo único. A adequação da inscrição dos pesos e capacidade dos veículos em estoque e em fase de registro e licenciamento deverá ser realizada pelos responsáveis mencionados no inciso 1, 2 e 3. 1, fabricante portador. 2, fabricante da carroceria. 3 é o cara responsável pelas modificações deste artigo no prazo de 60 dias contados a partir da data da publicação da resolução, mediante o fornecimento de plaqueta com os dados nela contidos, né? Então tem uma plaqueta, né? Ok. Agora, o artigo 5º, né? O artigo 5º vai ser de responsabilidade de quem? Do proprietário. Para os veículos em uso, olha aí, os veículos em uso, tá? E os licenciados até a data da entrada de vigor dessa resolução, que não possuam inscrição dos dados de tara e lotação, tá? Fica autorizada a inscrição dos mesmos por pintura resistente ao tempo na cor amarela sobre fundo preto e altura mínima
dos caracteres de 30 milímetros em local visível na parte externa do veículo. Então, aqui para esses veículos, para os veículos novos, claro, isso aqui essa resolução aqui já tem um tempo, né? Então ele está dizendo, professor, está dada a publicação. Na época que eu comprei meu veículo, meu ônibus, meu caminhão, na época não exigia, professor, e aí? Então você vai ter que agora ter 60 dias para fazer isso e você vai ter que colocar a pintura. Está aqui. Você tem essa informação, né? Parágrafo 1º. Para os veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros, a indicação que trata o caput deste artigo poderá ser realizada conforme o item 4.2.2 do anexo, deste caso, de responsabilidade do proprietário do veículo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na La Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na La Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na La Concurso. Detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique like.